Alguma vez você já sentiu que tudo à sua volta estava ruindo, como se os inimigos da sua alma estivessem marchando sem piedade contra a sua paz? Já olhou para dentro de casa, da igreja, da sua cidade e se perguntou: onde está Deus diante de tanta ameaça? Pois saiba, você não é o único, e não é de hoje. Muito antes de você nascer, antes mesmo de Jesus caminhar pelas ruas da Galileia, uma mulher ousou enfrentar esse tipo de colapso com a única arma que ainda restava: a fé. Essa é a história de Judite. Uma história que vai te chocar, emocionar e reacender sua esperança. Mas cuidado, ela também pode te incomodar, porque Judite não foi omissa, ela não se escondeu, ela decidiu fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Prepare-se para ouvir uma narrativa que desafia tudo o que você pensava sobre o agir de Deus. E se eu te dissesse que, no momento mais sombrio da história de um povo inteiro, Deus não enviou um exército, Ele enviou uma mulher viúva? Isso parece um erro estratégico, não parece? Mas aí está o ponto. Deus não trabalha com lógica humana. Ele não precisa de números. Ele só precisa de alguém que diga: eis-me aqui. E foi exatamente isso que Judite fez. Com joelhos dobrados, planos ousados e um coração cheio do Espírito Santo, ela mostrou ao mundo que a salvação pode vir de onde menos se espera. Ao longo deste vídeo, você vai ver que Judite não é apenas uma personagem bíblica. Ela é uma provocação viva, um exemplo de oração em tempos de guerra, um símbolo do amor de Deus que age com firmeza. E mais do que isso, ela representa você. Quando decide confiar mesmo cercado, ela representa sua casa quando insiste em permanecer firme. Ela representa sua fé quando tudo ao redor parece querer esmagá-la. Judite é a resposta de Deus para tempos de crise, e o que Ele fez por ela pode fazer por você, mas só se você tiver coragem de ouvir até o fim e se deixar impactar. Por isso, já te convido agora, escreve nos comentários qual foi o trecho dessa história que mais mexeu com você. Esse canal é um espaço de fé, esperança e salvação. Aqui, a Bíblia ganha vida, e histórias como a de Judite nos lembram que o amor de Deus nunca falha. Judite, um nome que ressoa como trovão no coração de quem já se sentiu pequeno diante de um inimigo gigantesco. Mas antes dela se erguer com coragem, a terra estava mergulhada em sombras. O cenário era de desespero. Nabucodonosor, rei da Assíria, dominava com punho de ferro, e o general Holofernes marchava impiedoso com seu exército, devastando tudo ao redor. As cidades tremiam, as muralhas ruíam, e o povo de Israel, acuado, se refugiava nas colinas de Betúlia, cercado e faminto, com os olhos levantados para o céu e os corações carregados de medo. Já passou por momentos assim, em que tudo parece perdido, em que os inimigos se agigantam diante de nós e a esperança vacila? Pois foi nesse clima que Judite entrou em cena, não como guerreira, mas como mulher de fé. Enraizada nas promessas de Deus, a tensão aumentava a cada dia. Holofernes não era apenas cruel. Ira cercou Betúlia e cortou seu acesso à água. Sem ela, o povo logo sucumbiria. A estratégia era tão simples quanto devastadora: matar pela sede. E quanto mais o tempo passava, mais o povo se desesperava. Os anciãos tremiam, as crianças choravam, e os homens, impotentes, começavam a murmurar contra Deus. É curioso como, nas crises, a fé é a primeira a ser colocada em dúvida. Não é assim também conosco? Quando tudo parece desmoronar, perguntamos: onde está Deus? Mas foi justamente nesse ambiente de angústia que algo começou a mudar. Enquanto os líderes discutiam e hesitavam, Judite, viúva rica e respeitada, permanecia em jejum e oração. Ela não se envolvia nas murmurações, nem nas negociações. Sua força vinha de outra fonte, da comunhão com o Senhor. Era como se, no silêncio do seu quarto, ela estivesse travando uma batalha invisível, clamando, recuando, esperando. Quantas vezes subestimamos o poder da oração? Quantas vezes achamos que o agir de Deus depende de exércitos, quando na verdade Ele move céus com um coração rendido? Judite estava sendo preparada no secreto para algo grandioso no visível. Os chefes do povo, liderados por Osias, estavam prestes a ceder. A pressão era insuportável. Eles marcaram um prazo. Se em 5 dias Deus não interviesse, entregariam a cidade. Essa decisão soava como traição. Era como se dissessem:
Confiamos, mas só até aqui. Essa atitude ecoa nos nossos próprios limites espirituais. Até onde estamos dispostos a confiar nas promessas de Deus? Até quando suportamos sem ver sinais? Foi nesse exato ponto de ruptura que Judite se levantou. Não com gritos, não com armas, mas com palavras carregadas de fé e sabedoria. Era o prenúncio de uma virada. Ao ouvir sobre a decisão dos anciãos, Judite não ficou em silêncio. Ela os confrontou com ousadia. Quem são vocês para pôr à prova Deus? Perguntou. Sua fala foi como uma espada cortando a incredulidade. Ela lembrou ao povo que o Senhor não é obrigado a agir no nosso tempo, mas Ele nunca falha. Essa mulher, que poderia ter escolhido se esconder, escolheu se expor, escolheu confiar. Em tempos de medo, ela foi voz de fé. Você já foi essa voz no meio da tempestade? Ou já desejou ser? Judite mostra que não é sobre posição ou poder, é sobre fé genuína. O povo, impactado por sua coragem, silenciou. Osias e os anciãos ouviram sua repreensão como quem ouve um oráculo. Judite não pediu permissão para agir. Ela apenas anunciou sua decisão. Iria até o acampamento inimigo, confiar em Deus e agir com astúcia. Era um plano arriscado, quase suicida. Mas para quem crê, o impossível é apenas o cenário ideal para um milagre. Ela pediu apenas que orassem por ela. E aqui está uma lição poderosa. Quando o medo paralisa os líderes, Deus levanta os humildes. Quando os poderosos vacilam, Ele unge os improváveis. Judite é o retrato vivo de que a fé não se esconde atrás de desculpas. Antes de partir, Judite se preparou espiritualmente. Ela se vestiu com seus melhores trajes, não por vaidade, mas por estratégia. Sabia que o inimigo seria atraído por sua beleza. Cada detalhe do plano estava coberto por oração e sabedoria. E há algo profundo aqui. Quando entregamos nossos talentos, habilidades e até nossa aparência a Deus, Ele usa tudo para cumprir seu propósito. Nada é desperdiçado. O que muitos veriam como fragilidade, uma mulher sozinha enfrentando um exército, era, na verdade, a arma secreta de Deus. Que ironia divina! O que parecia fraco foi o que venceu. Judite partiu com sua criada, levando apenas alimentos, simples e objetos ritualísticos. Ao chegar ao acampamento inimigo, se apresentou como alguém que havia fugido de Betúlia, por não acreditar que os israelitas resistiriam. Disse que queria ajudar Holofernes a conquistar a cidade. Mentiu? Não. Ela usou de astúcia. Como Jesus disse, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. O inimigo, convencido, a recebeu com honras. Impressionado por sua sabedoria e beleza, Holofernes a acolheu, sem saber que havia aberto as portas para a sua própria derrota. Isso nos faz lembrar que a vitória de Deus nem sempre vem pela força, mas pela direção certa. Durante 3 dias, Judite permaneceu no acampamento, mantendo sua rotina de oração e purificação. Ela dizia que precisava estar limpa para falar com seu Deus. Esse detalhe revela sua integridade. Mesmo em território inimigo, não se contaminou, não se deixou corromper. Sua fé não era circunstancial. E aqui aprendemos, não importa onde estejamos, é possível manter a fé. Judite estava cercada por maldade, mas preservou a luz dentro de si. Que desafio para os dias de hoje, em que tanto se moldam ao ambiente. Judite permaneceu firme. Na última noite, Holofernes a convidou para um banquete. Embriagado pelo vinho e seduzido por sua aparência, acreditava que aquela mulher estava ao seu alcance. Mas mal sabia ele que estava diante de sua destruição. Judite entrou na tenda com uma oração silenciosa nos lábios e uma coragem inflamável no peito. Ela não hesitou. Enquanto ele dormia, ela pegou sua espada e, com 2 golpes firmes, decepou sua cabeça. Foi rápida, foi precisa, foi guiada. E ao sair com a cabeça de Holofernes envolta em pano, ela levava a vitória nas mãos. Quem diria? Uma mulher, sozinha, silenciosa, mortal. Judite retornou à cidade como símbolo de livramento. O povo, ao vê-la, exultou em cânticos. Ela entregou a cabeça ao povo, que logo preparou um ataque surpresa. Ao descobrirem que seu líder estava morto, os assírios fugiram em desordem. Deus havia entregado a vitória nas mãos de uma mulher improvável. E essa vitória ecoa até hoje como um lembrete. A fé move montanhas de iruba gigantes, desfaz circos. E você, está pronto para ser como Judite? Para crer quando tudo desaba? Para agir quando todos recuam? Para confiar, mesmo no silêncio? A história dela ainda fala, ainda inspira.
ainda nos desafia. Judite não buscou glória, recusou recompensas e voltou à sua vida de oração e simplicidade. Viveu muitos anos e morreu em paz, respeitada por todo o povo. Sua história é um grito de esperança para quem pensa que já perdeu. É um chamado para quem acredita no impossível. É uma prova de que onde há fé, há salvação. Onde há Deus, há milagres. Que sua vida, assim como a de Judite, seja marcada por ousadia, oração e obediência, pois os que confiam no Senhor nunca serão confundidos, e os que o honram em secreto serão usados de forma extraordinária. Quando os ecos da vitória cessaram e os louvores se silenciaram nas ruas de Betúlia, o nome de Judite permaneceu vivo na memória de seu povo, não como um mito distante, mas como um testemunho presente. O tempo passou, os cenários mudaram, mas a força de sua história atravessou gerações. E aqui estamos nós, séculos depois, falando dela como se fosse alguém próxima, como se a cada nova leitura sua voz nos chamasse ao despertar. Judite não é só uma lembrança heróica da Bíblia, ela é um espelho onde vemos refletidas as possibilidades da fé, da oração e da coragem. Você já pensou em quantas vezes sua própria vida poderia inspirar outros, se colocada com humildade nas mãos de Deus? O que torna Judite tão relevante até hoje não é apenas o que ela fez, mas o porquê de ter feito. Ela agiu por amor ao seu povo, por fidelidade ao Deus da aliança, por confiança nas promessas de Deus que nunca falham. E essa motivação pura é o que separa a ação da presunção. Quantos hoje agem para se promover, para acumular elogios? Judite, ao contrário, desapareceu no fim de sua história. Voltou à sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Essa humildade é rara, e é exatamente o que faz dela um símbolo de sabedoria e santidade. A glória não lhe corrompeu. Ela permaneceu onde sempre esteve, aos pés do Senhor. Judite nos ensina que o Espírito Santo sopra onde quer, e muitas vezes ele sopra sobre os improváveis. Quem imaginaria que uma viúva silenciosa, vivendo numa cidade sitiada, seria o instrumento de salvação de uma nação inteira? Esse padrão de Deus é recorrente na Bíblia. Davi, o menor dos irmãos. Moisés, gago e inseguro. Maria, uma jovem desconhecida de Nazaré. Pedro, um simples pescador. Deus gosta de surpreender. Ele gosta de mostrar que o mundo despreza. Ele escolhe para confundir os fortes. E se ele fez isso com Judite, por que não faria com você? Por que não agora, em meio às suas batalhas, às suas dores e incertezas? O legado de Judite também é um grito contra a covardia espiritual. Enquanto os anciãos vacilaram, ela teve firmeza. Enquanto os guerreiros hesitaram, ela foi adiante. Enquanto os líderes colocaram Deus à prova, ela lhe entregou tudo. Isso nos faz repensar a quem temos dado voz na hora das decisões difíceis. Temos escutado os medos ou a fé? Temos seguido a maioria ou a convicção interior que nasce da oração? Judite foi contra todos, não por rebeldia, mas por discernimento. Sua alma estava afinada com os céus. E quando a gente anda assim, em comunhão com o Espírito Santo, não há pressão externa que nos desvie do caminho certo. Hoje, enfrentamos inimigos diferentes, mas igualmente destrutivos. Não é mais Holofernes com seu exército, mas é Ansideide, o desânimo, a solidão, o medo do futuro, as más notícias, cercam nossas mentes como o exército cercou Betúlia. E aí surge a pergunta: qual é a nossa resposta? Vamos nos render? Vamos colocar um prazo para Deus agir, como fizeram os líderes de Judite? Ou vamos nos levantar, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja em oração, mesmo que seja sem aplausos? Judite nos convida a essa postura firme, a crer, mesmo quando tudo grita o contrário, a resistir, mesmo quando a sede do mundo tenta secar nossa fé. O impacto da história de Judite é tão profundo que atravessa os séculos e nos alcança no coração. Sua atitude nos desafia a abandonar a passividade espiritual. Quantas vezes reclamamos da situação do mundo, da família, da igreja, mas não fazemos nada? Judite não reclamou, agiu, se consagrou, orou, planejou, executou. Isso é fé prática, fé com pés e mãos, fé que não se limita a discursos. E talvez Deus esteja te chamando a isso, a se levantar da oração para a ação. Afinal, o Espírito Santo só move quem está disposto a se mover,
Outro ponto essencial do legado de Judite é sua firmeza em preservar a santidade mesmo em território inimigo. Isso fala direto ao nosso tempo. Vivemos em um mundo que constantemente pressiona para que negociemos valores, relativizemos a fé e abandonemos a oração. Mas Judite nos lembra que dá para estar no meio da escuridão sem se apagar. Dá para ser luz onde tudo é sombra. Ela manteve seus rituais, seus jejuns, sua comunhão, mesmo no acampamento de Holofernes. Ela não se contaminou. E nós temos deixado o ambiente nos moldar, em vez de sermos agentes de transformação? Judite também nos ensina sobre discernimento. Ela não saiu gritando sua missão, nem buscou a aprovação de todos. Agiu com estratégia, escolheu com quem conversar, o que dizer e como dizer. Isso é sabedoria. Em tempos de redes sociais, onde tudo vira exposição e julgamento, que lição poderosa. Nem tudo precisa ser dito. Nem tudo precisa ser explicado. Às vezes, o que precisamos é de um coração alinhado com o céu e pés prontos para obedecer. E quando fazemos isso, o próprio Deus se encarrega de dar visibilidade aos frutos. Ele exalta quem se esconde nele. E há ainda outro aspecto do legado de Judite que merece destaque. Sua identidade firme. Ela sabia quem era, sabia quem servia, sabia qual era o seu papel. E é por isso que ela não se abalou diante do poder de Holofernes. Quando a nossa identidade está firmada em Deus, não nos curvamos diante de ameaças, não nos vendemos por status, não nos calamos por conveniência. A firmeza de Judite não nasceu do orgulho, mas da intimidade com o Senhor. E essa intimidade está disponível a cada um de nós, hoje. Basta buscarmos, basta orarmos, basta mergulharmos nas promessas de Deus com fé e esperança. A vida de Judite também aponta para Jesus, de forma simbólica. Ela antecipou aquilo que o próprio Cristo faria. Enfrentaria sozinho o inimigo para salvar um povo. Jesus, como Judite, entrou no território da morte, do pecado, do medo e ali venceu. Só que ele não usou uma espada. Ele usou a cruz. Seu plano era ainda mais ousado: entregar a própria vida para garantir a nossa salvação. Por isso, lembrarmos de Judite, somos levados também a contemplar o amor de Deus revelado em Jesus. Um amor que liberta, que vence, que transforma, que restaura, que nos chama a ser como Ele. No fim, o legado de Judite não é apenas um episódio bíblico. É um chamado, um sopro de vida para quem sente que está cercado, um alerta para quem anda vacilando na fé, uma promessa viva de que Deus continua levantando mulheres e homens como ela, sensíveis à voz do Espírito Santo, corajosos diante do inimigo e firmes nas promessas de Deus. Que a sua vida seja como a dela. Resposta em tempos de crise, luz no meio da escuridão, canal de salvação para todos ao seu redor. E que ao final da sua jornada possam dizer o que disseram de Judite: ela confiou no Senhor e foi por Ele glorificada. E agora, depois de tudo o que você ouviu, reflita: o que te impede de ser como Judite? O que ainda faz você duvidar do poder que existe na oração, na fé e na obediência total às promessas de Deus? O que mais você precisa ver para perceber? Que o Espírito Santo continua levantando homens e mulheres improváveis para fazerem coisas extraordinárias. Essa história não ficou presa nas páginas da Bíblia. Ela é viva, pulsante, atual. Ela se transforma em convite. Ou você se entrega, ou se rende ao medo. Ou você se posiciona, ou será engolido pela covardia. Judite nos mostra que até uma pessoa sozinha pode mudar o destino de uma nação quando está nas mãos do Deus vivo. Então, o que fazer com tudo isso? É simples e profundo ao mesmo tempo. Aplique. Quando for encurralado pelas pressões da vida, lembre-se de Betúlia. Quando não souber mais a quem recorrer, ajoelhe-se como Judite. Quando ninguém ao seu redor acreditar, mantenha a fé sozinha. Essa história não é uma memória distante, é uma estratégia divina, é uma resposta à crise espiritual que enfrentamos hoje. Onde estão os intercessores? Onde estão os ousados? Onde estão os que, mesmo tremendo, escolhem a Deus? Talvez, hoje, Deus esteja te chamando para viver exatamente isso. E a pergunta que fica é: você está pronto? Agora eu quero te ouvir. Quais inimigos têm cercado você? Qual tem sido a sua oração diante das ameaças que batem à porta da sua casa,
da sua saúde, da sua fé, você se vê mais como os anciãos que colocaram prazos para Deus agir, ou como Judite, que decidiu confiar mesmo sem garantias? Escreve aqui nos comentários. Esse canal é lugar de partilha, de oração, de edificação. A sua história pode encorajar outras pessoas que estão vivendo cercadas pelas mesmas angústias. E se esse vídeo tocou o seu coração, compartilha com alguém. Leve essa palavra adiante, porque há muita gente precisando lembrar que Deus ainda age e continua usando os improváveis para grandes missões. E claro, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Essa simples ação ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar mergulhando nas histórias surpreendentes da Bíblia, já te convido a assistir aos outros vídeos aqui do canal. Você vai se surpreender com quanta fé, coragem e poder de Deus existem escondidos em páginas que talvez você nunca tenha lido com tanta atenção. Histórias que edificam, confrontam, curam e libertam. E para encerrar, receba essa promessa poderosa que ecoa como um hino de vitória sobre todos os cercos da vida, presente no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que essa palavra se grave no seu coração como um escudo. Que ela te levante nos dias difíceis. E que assim como Judite, você também seja lembrado como alguém que confiou, agiu e viu a salvação de Deus se manifestar com poder.